Bom dia, gente, tudo bom? Meu sotaque já sabe que eu não sou daqui, né? Quanta gente aqui. Me avisaram que tem um pessoal de casa, que eu podia dar um tchauzinho aqui, né? Então, estou meio constrangida com essa câmera aqui, mas... bom dia, para mim é um prazer estar aqui hoje, tá? Eu agradeço demais o convite. Para mim, encontrei lá o Pedro lá no Hackathon, no TDC, né, em São Paulo. Foi incrível, ele participou. E o Edoil eu conheci no LinkedIn, conheci aqui hoje pessoalmente. E conheci hoje a empresa de vocês. Assim, parabéns por trabalharem aqui. Não são todos os lugares que motivam as pessoas a estarem num ambiente desse, de inovação, tá? É muito importante isso. E aí a gente vai falar exatamente sobre isso aqui hoje, né? Um pouco sobre segurança, sobre inovação e sobre tecnologia. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a ideia que eu tenho de trazer para cá é de ser como um bate-papo, tá? Então, assim, vocês podem... após eu falar, eu não vou me estender muito, vocês podem fazer perguntas, qualquer pergunta, que aí a gente vai discutir sobre esses temas. Segurança eu coloquei aí por causa da nova lei de proteção de dados. A gente também vai debater um pouquinho sobre ela hoje, não só sobre blockchain, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês hoje é essa reflexão, antes de falar de tecnologia, que desde a Revolução Francesa, tá, que a gente está na era da Idade Contemporânea. Então, se a gente parar para pensar, as pessoas, a sociedade nos impõe nomenclaturas, nos impõe ideias, mas a gente nunca para refletir quão difícil isso é. Então, já teve a criação do celular, o homem já foi para a Lua, teve o surgimento da energia elétrica, guerras mundiais, e desde todo esse tempo, a gente ainda continua na idade contemporânea. Tá? E aí, alguns pessoas, né, filósofos, autores, criaram todos esses nomezinhos aí para a nova idade que a gente está vivendo, né? Porque nunca se inovou tanto em tão pouco tempo. Se vocês pensarem que em 1990 foi construído o primeiro celular, 1990. Eu acho que todo mundo aqui nessa sala é de antes, ou talvez todo mundo, né? Tem muita gente nova, é de antes de 1990. E 2007 foi o primeiro iPhone. Então, assim, foi ontem, né? Então, nunca se inovou tanto em tão pouco tempo. E aí, todos esses nomes, não importa qual desses filósofos está certo, se é quarta revolução industrial, se era exponencial, se era colaborativa, tá? Se era da abundância, não importa qual desses nomes está certo, o que importa é que a gente está inovando. Tá? E aí, isso não poderia ser diferente com o dinheiro. Então, a gente tem que sair da concepção de que dinheiro não é uma coisa física, um desenho, um papel ou uma moeda com desenhos, tá, com imagens. Dinheiro é uma tecnologia onde ela possibilita trocas entre qualquer pessoa. Dinheiro já foi várias coisas, né? Dinheiro já foi sal, por isso o nome salário, já foi conchas. Dinheiro já foi tudo que sobrava de uma comunidade para tudo que excedia de outro, e aí eles trocavam, faziam comércio, eram as moedas excedentes. Então, dinheiro é qualquer coisa que me dá um comércio entre a comunidade. Se eu criar, por exemplo, aqui hoje, se eu disser que um token ou isso daqui vai me gerar um comércio, uma troca entre nós aqui dentro, onde eu posso trocar um café por isso aqui vai virar um dinheiro. Tá? Então, o dinheiro ele é uma tecnologia no sentido amplo da palavra. E aí eu trouxe aqui para vocês, não vou falar sobre tudo isso, trouxe mais porque eu levo isso aqui geralmente para os meus alunos, mas eu trouxe para quem quiser tirar foto. É um históricozinho que eu procurei fazer, pesquisando, sobre a evolução dos meios de pagamento. Tá? Então, teve escambo, as moedas mercadorias, que era aquilo tudo que sobrava de uma comunidade, eu trocava por tudo que sobrava para outra. Isso aqui se aproxima muito, hoje em dia, do que a gente chama, não sei se aqui alguém fez direito, mas no direito a gente tem a agricultura familiar, que as pessoas pedem até aposentadoria especial, onde as pessoas trocam um determinado produto que sobra, tá, por outro produto de outra fazenda ou sítio vizinho. Então, assim, vocês veem que, hoje em dia, a gente tem práticas bem antigas. E aí teve, em 2008, 2009, a nomenclatura que eu mais gosto de colocar, tá, que é um sistema financeiro alternativo e criptográfico de código aberto, que é exatamente o Bitcoin. E por que, então, que o Bitcoin é tão revolucionário? Deixa eu tomar água, porque eu falo um pouco rápido.
É que o Bitcoin, então, é revolucionário. Tá? Alguns cientistas, antes de 2008, 2009, já falavam em moedas virtuais, tá? Moedas totalmente virtuais, que iriam transacionar valores financeiros entre mais pessoas. Isso não é segredo. O próprio Nick Szabo é um dos cientistas que falava isso desde 1993. Tá? Só que qual a diferença entre esses cientistas e o Satoshi Nakamoto, que criou o Bitcoin? Execução. Então, o Satoshi, no final de 2008, trouxe num paper acadêmico, falando de uma moeda totalmente virtual, que iria transacionar valores financeiros entre 2 ou mais pessoas, o Bitcoin, e 3 meses depois, em 3 de janeiro de 2009, ele criou a blockchain, que foi o primeiro design de blockchain, tá? O primeiro. Hoje em dia nós temos mais de 1000 blockchains, mas foi o primeiro design de blockchain que possibilitou executar aquilo que o Satoshi Nakamoto falava em 2008. E aí essa pessoa, eu costumo dizer nas palestras que ele é meu crush, o Vitalik Buterin. É um canadense, filho de russo. Eu procurei a foto mais engraçadinha que tinha dele, que é com esse arco-íris, assim, com esses unicórnios ali. Ele criou, mas esse menino é um gênio. Tá? Ele pensou, nossa, se eu tenho uma tecnologia onde eu transaciono valor financeiro com segurança entre 2 ou mais pessoas, só pelo fato de que eu criptografo informação, eu crio um hash e eu registro essa informação nessa tecnologia, eu posso fazer isso com qualquer coisa, desde que eu faça o mesmo procedimento. E criou a blockchain do Ethereum. Então, blockchain do Ethereum é só mais uma blockchain. Tá? Eu falei aqui que a gente tem mais de 1000 blockchains. Então, blockchain do Ethereum é só mais uma. Então, eu consigo, por exemplo, pegar esses puffs, tokenizar eles, tá? Transformar num hash, que é uma sopa de letrinhas, se sabe muito bem, sequência de números e letras, colocar ele numa blockchain do Ethereum, por exemplo, ou outra blockchain qualquer, desde que ela tenha capacidade para isso. E aqui, então, a gente está vendo, então, qual é o potencial de blockchain ou blockchains. Né? Já sabe aqui que não temos só um. Já soube que vocês já tiveram outro Light Talk, que foi falado que não existe só uma blockchain. Já estão bem nivelados quanto a isso. E aí, hoje em dia, eu tenho todos esses cases. Já existe todas as POCs, hoje em dia, no mercado. Transferência financeira, campanhas de crowdfunding, a polícia de seguro, registro de título de propriedade, coleta de impostos, votações no Brasil. A gente tem se chama Mudamos, tá? Que é para poder assinatura de projeto de lei. Já tem um município no estado da Paraíba que aceita diretamente votação de lei via Mudamos, ou seja, via blockchain, tá? Que você garante que aquela pessoa ela mesma, via CPF e via identidade única blockchain. E registro de histórico médico. Tá? Eu vou falar aqui um pouco de registro histórico médico, antes da gente entrar nos cases de blockchain, por um motivo. Porque, para mim, registro histórico médico resolve muitas coisas. Se a gente pensar em todos os países, em todos, não só o Brasil, mas em todos, existe um problema de carregar prontuários médicos. Ninguém aqui carrega o seu prontuário médico debaixo do braço. Tá? E aí, como que faz isso? Né? Porque, se você tiver um acidente hoje lá na rua, e você tiver, por exemplo, uma alergia, ou se você tiver um sangue específico, você não pode receber uma doação, e se chegar desacordado no hospital, como que você vai informar ao médico que você não pode receber aquele tipo de medicação? E se tiver que ser um procedimento rápido, onde eles não possam fazer essa análise? Isso é muito sério. Então, em todos os tempos, nunca se conseguiu resolver esse problema de carregar prontuário médico, porque ninguém carrega o seu prontuário médico debaixo do braço. E mais ainda, hospitais, médicos e países não se comunicam. Você pode ter o seu registro todo no hospital. Você nasceu no hospital, você tem lá o seu registro, mas se você viajar, né, for para outro país, como que você resolve isso se você se acidentar ou precisar de uma transfusão de sangue ou algo do tipo? Então, prontuários médicos é um dos cases que vem se resolvendo, vem sendo estudado com blockchain. Mês passado saiu numa revista científica de medicina, não recordo o nome da revista, mas saiu lá falando que blockchain vai resolver um dos grandes problemas da medicina, tá? Que é a questão de prontuários médicos. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Tá? Essa plataforma é brasileira, tá? É de uma mulher brasileira, Janaína, ela tem, inclusive, um TED, depois vocês podem pesquisar no YouTube. Ela é uma plataforma para conectar projetos na agricultura brasileira de mulheres
a pessoas que querem investir. Então, vocês pensem que tem um cara lá na China com dinheiro guardado na poupança. Ele lá tem uma deflação, ao contrário do Brasil, que tem inflação. Ele quer investir o dinheiro, mas ele nunca teve certeza de que o dinheiro dele ia realmente para aquele projeto. Então, a gente tinha um problema de identidade. Sempre que eu falar de blockchain aqui, observem que, independente do modelo de negócio, se é investimento ou se é prontuário médico, o problema é sempre o mesmo: identidade, garantir que você ou aquele projeto é ele mesmo. E aqui você garante, você dá certeza de que o dinheiro daquela pessoa, daquele investidor, vai para aquele projeto mesmo. E ele consegue acompanhar aquele dinheiro, consegue ter certeza daquele dinheiro e ter mais certeza de retorno, tá? Porque ele sabe que, se ele fez um contrato de mútuo, por exemplo, conversível, ele vai ter certeza de que ele pode executar aquele contrato. Aqui eu só trouxe exemplos brasileiros aqui hoje para o DB1, tá? Aqui também é um exemplo brasileiro, um dos exemplos que eu mais gosto, que é do Original My, que é o Adilson Osório. Ontem ele estava palestrando lá na convenção, não sei se o nome é convenção, é um evento do Ethereum, tá? em outro país, acho que é na China. E o Adilson Osório, desde 2015, que o Adilson Osório tem essa startup, que é para registros e validação de documentos privados em blockchain. Imagine que você, hoje em dia, consegue, da sua casa, fazer um upload do documento. Eu assino com meus clientes procuração via blockchain. Não preciso mais ir no cartório, tá? Eu não preciso mais ter custo com deslocamento para poder ter um documento assinado. Porque lembre que a medida provisória, acho que é 2000, eu não recordo o número de cabeça, acho que é 2001, ela fala que, no artigo 10, parágrafo 2º, que as pessoas, de acordo, em consenso, elas podem assinar onde elas quiserem. Tá? Se eu fizer um contrato com vocês hoje, a gente fizer um compromisso entre a gente, privado, que não envolva um compromisso público, e a gente assinar num guardanapo, aquilo é válido. Então, eu posso fazer isso em blockchain, inclusive. E o Adilson usa isso, tá? Essa medida provisória, para poder ir. Mas o mais interessante ainda é que blockchain vai além disso. Na minha opinião, desde que eu comecei a falar de blockchain, desde que eu comecei, eu falo, não olhem blockchain só como descentralização, mas olhem blockchain como possibilidade de qualquer pessoa participar desse mercado, tá? Inclusive governos, inclusive cartórios. O Azevedo Bastos, que tem ali em cima, ó, o cartório Azevedo Bastos, eu o conheci recentemente, eu fui lá visitar o Azevedo Bastos, na Paraíba, em João Pessoa. Ele, em janeiro de 2018, ele fez uma parceria com a Original My, onde você hoje pode fazer um upload do documento. Antes você liga para o Azevedo Bastos, preenche o formulário, diz: Azevedo Bastos, eu quero autorização, pagar uma taxa, e ter uma autorização para poder registrar o meu documento também na Original My e também no Azevedo Bastos. Não tem problema. O que é que você faz? Você faz um upload do documento via Original My e diz: eu quero também receber uma autenticação notarial. E o Azevedo Bastos emite isso para você. Ele não garante o conteúdo do documento, mas ele garante a existência. Então, ele diz: naquele dia, naquele momento, ele faz um timestamp, aquele documento existia. O conteúdo ele não garante, mas ele garante a existência do documento. Tá? E aqui eu tenho... Todo mundo fala em Uber, né? E eu gosto sempre de falar isso. Enquanto o Brasil discute a lei do Uber, eu tenho uma plataforma já há algum tempo, inclusive já entrou no Brasil, em novembro de 2017, já funciona bastante no Rio e funciona bastante em São Paulo, que é o Arcade City. Qual é a história do Arcade City? O Arcade City o Uber não entrava no Texas de jeito nenhum. O Texas não conseguia, o Uber não conseguia se desenvolver no Arcade City. E o pessoal lá disse: não tem problema, a gente desenvolve uma plataforma onde eu uso blockchain, não tem um dono, não tem um centralizador, e aí eu conecto clientes a quem quer dirigir carros. Então, eu consigo contratos privados entre duas pontas sem intermediário. Isso aqui não tem um botão que desliga. Tá? Então, como que você explica isso para um deputado que está discutindo lei do Uber, que existe uma plataforma dessa, você não tem um botão que desliga? Né? Então, isso é uma disrupção. Né? É essas inovações que a gente tem que começar a pensar e estudar, porque isso daí, sim, está na frente dos tempos. Tá? E aqui o voto legal. O voto legal eu acho interessante, porque é bem recente o uso do voto legal, não recente a plataforma. Desde 2016 que o voto legal está lá, integrado, está existindo. Só que, esse ano,
o TSE ele emitiu uma portaria em que ele liberou todo mundo aqui sabe o que é crowdfunding, se arrecadar, aquelas famosas vaquinhas, né? E o TSE trouxe esse ano para a campanha eleitoral o crowdfunding eleitoral, tá? Onde o candidato poderia pedir as vaquinhas via plataforma de crowdfunding eleitoral. E aí, entre as plataformas, tá, de crowdfunding eleitoral, estava lá a Voto Legal, que é uma plataforma que usa a blockchain do Decred, tá? Decred é outra blockchain. E aí, quem usou essa plataforma foi a Marina. Acho que todo mundo viu aqui a notícia, né? Marina Silva usa tecnologia blockchain para arrecadar 120 mil em 4 dias. Então, qual a diferença, então, Amanda, da Voto Legal para as outras plataformas? A certeza que eu tenho é que o que a Marina Silva colocou lá não muda, tá? Tudo que eu coloco em blockchain fica registrado para o resto dos tempos. Então, a Marina Silva, o que ela registrou lá, o valor que ela recebeu, a data e a hora, não muda. Então, eu tenho certeza de prestação de contas. Acho que a próxima é um vídeo, né? Não, aqui é a Scribe. Aqui a Scribe não é brasileira. Tá? Eu trouxe ela para vocês verem que a gente vai bem do avançado até o básico. A Scribe já está há bastante tempo, acho que é 2014. Acho que ela é da Inglaterra. A Scribe você consegue fazer... Vocês que são muito... Eu vi bastante desenhos aqui, né? Bastante projeto. Você quer transferir... Isso, pessoal que faz cadeira... Eu sei disso porque eu converso muito com advogado de propriedade intelectual. E pessoal que faz desenhos, ele sofre muito com plágio. E você quer mostrar um desenho para alguém, tá? Um projeto, uma música, não importa, a letra de uma música, e você quer ter certeza que aquela pessoa não vai publicar dizendo que foi ela. Aí você manda via Scribe, tá? Então, a Scribe é uma plataforma para transferência, tá, de documentos que você certifica que, naquele momento da transferência, você era o dono daquela informação. Tá? Ele faz um timestamp da transferência. Então, sempre que eu estou falando aqui, ó, identidade, que você é o dono da informação, que você é você mesmo. Tá? Então, sempre aqui, o que é que o blockchain resolve? Um problema de identidade. Tá? Não está mais indo aqui. E aqui a gente vem para a LGPD, né, que foi sancionada agora às 15h30 do dia 14 de agosto de 2018, com um prazo de vigência de 18 meses, para ser todas as empresas, pessoas e o próprio governo têm que cumprir com a lei, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, em fevereiro de 2020. Tá? E o que é que tem a ver blockchain, então, com LGPD? Quando você pensava, quando se fez LGPD, não se fez pensando em blockchain. Tá? E a gente tem aqui alguns problemas que, futuramente, vão ter que ser discutidos. Tá? Já conversei com alguns programadores, inclusive com a Adilson Osório, que fez a Original My. Se você coloca alguma coisa em blockchain pública, vamos só diferenciar duas coisas. Existem blockchain públicas e privadas. Públicas não tem pessoas controlando aquela validação, aquela informação. Está em tudo computador. Tá? Aqui é a do Ethereum, a do Bitcoin. E blockchain privada é a como do BNDES. O que é que o BNDES fez? O BNDES construiu um token para poder transacionar informações. Só que, quando eu tenho uma blockchain privada, eu tenho pessoas que são permitidas, por isso o nome é rede permissionada, eu permito que aquelas pessoas participe daquela rede, são os nós. Tá? Então, aí eu tenho uma certa restrição. Então, o BNDES diz isso. Eu tenho uma restrição das informações e eu posso, por exemplo, não ter transparência. Só que, na blockchain pública, como a do Ethereum, por exemplo, e tantas outras, se eu coloco informação, já perguntei isso a várias pessoas, inclusive ao Edilson, se eu coloco a informação em blockchain pública, eu não apago e eu não consigo tirar essa informação de jeito nenhum. Tá? Então, quando se pensou em LGPD, não se pensou em blockchain. Como que resolve isso? Né? Então, são alguns questionamentos que vai ter que ser estudado. Como que se faz, como que se resolve alguns questionamentos da LGPD para a blockchain. Porque a gente sabe que, se você está falando de blockchain pública, você não tem como cumprir com a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui um outro case, esse case é na Holanda, tá, de seguros. Aqui é um case, uns amigos meus voltaram agora da Holanda, eu perguntei eles se realmente existe, é um projeto da IBM, eles que existe sim, é uma POC do governo, para mostrar que o governo também pode investir em blockchain. Os seguros lá estavam aumentando bastante, por causa lá de bastante bicicleta, e estavam tendo furtos e fraudes, e eles disseram, não tem problema, como que a gente resolve? A gente cria um smart contract com 2 pontas, onde a gente liga um cadeado inteligente e a outra ponta é a polícia. Então, você sai da sua casa com a bicicleta, você estaciona, põe um cadeado. Foi furtado, liga para a polícia entra no sistema, valida.
A partir da validação, não precisa mais de nada, não precisa abrir processo, não precisa de nenhuma burocracia. Tá? O próprio seguro valida a informação, ele confia que aquela informação é correta, porque ele confia na blockchain, tá? E aí ele consegue fazer ou a transferência do seguro, ou a transferência da bicicleta encontrada, ou a transferência da bicicleta nova. E aí não tem receita de bolo. Tá? Eu trouxe esse slide aí para mostrar que, em qualquer uma dessas plataformas que a gente mostrou, blockchain, etc., não é que blockchain vai salvar o mundo, nem vai resolver todas as coisas, mas as tecnologias, independente de ser inteligência artificial, de ser IoT, tá? De ser blockchain, independente da tecnologia, todas elas estão procurando a mesma coisa, que é solucionar um problema do mercado. Eu gosto muito de falar, que eu estava ouvindo o Maurício Benvenuti falando, no case do HealthThink, que lá o Uber não funciona. Por que o Uber não funciona? Porque o táxi lá é muito bom. Tá? Então, ele foi chamar um Uber lá e a moça do hotel falou assim, não, aqui a gente não precisa do Uber porque o táxi aqui é wonderful, ela disse. Então, ele disse, realmente, eu vim do aeroporto, foi muito rápido, 1 minuto ele chegou, tinha balinha, tinha isso. Então, pensem que inovação, tecnologia, não é para chegar e desromper com tudo. A inovação é quando você vê um gap no mercado e aí entra a inovação. Tá? Então, quando você vê um banco que não te ajuda, que é burocrático, vem as fintechs. Né? Quando você vê a educação sendo burocrática, vem as edutechs, né? E etc, etc, etc. Então, não tem receita de bolo. Tá? É criatividade, é melhora contínua, é busca por resultado. Tá? Em todas as áreas, é busca por resultado. Hoje em dia, não tem mais como você não ter busca por resultados. Tá? E quebra do status quo. Tá? A gente tem que sempre pensar como que eu estou aqui e como que eu vou sair daqui melhor. Né? Todos os dias, eu sempre penso nisso, como que hoje eu vou dormir e amanhã eu vou ser uma melhor profissional, e eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Tá? E aí eu gosto, no final, de colocar esse mais, não como I. No começo eu coloco segurança, vírgula, tecnologia, vírgula, inovação, vírgula, e no final eu coloco mais. Por quê? Porque eu acho que tudo isso só funciona se a gente tem praticidade para todas as pessoas. Né? Sempre me perguntam, tecnologia para os milênios, tecnologia para as novas gerações, tecnologia e inovação é para todo mundo, é para minha avó, é para minha mãe, tá? Somos nós, é para o meu sobrinho, é para o filho do meu sobrinho, quando ele tiver. Tecnologia é para todo mundo. E esse próximo vídeo que eu vou passar para vocês é para ver que, para mim, inovação é exatamente isso, quando eu uso tecnologia para aproximar algo até então distante das pessoas, como arte, tá? Como uma coisa comum e legal. Tá? Pode passar o vídeo. Há alguns estudiosos que dizem que o que diferencia mesmo os homens do resto dos animais é o potencial de fazer arte. Mas no Brasil, mais de 70% da população nunca esteve num museu ou numa instituição cultural. Uma coisa que eu não gosto no museu é algumas artes que eu não entendo muito bem. Gosto da arte de ruas, grafites, e porque essas artes eu entendo mais e tem muitas pelas ruas. Eu gosto de arte, mas eu nunca tive a oportunidade de ir ao museu. Não é um ambiente que fala comigo. O que esse jovem ou o que esse público que fala que não tem interesse em museus está precisando? Uma dessas possibilidades é que ele quer interagir mais com as obras, é que ele quer conversar com as obras. O grande desafio para nós era relacionar a inteligência artificial com a arte. Porque normalmente em museu você encontra o quê? Aquele rádiozinho que você vai ouvindo. Você não interage de fato. Aqui não. A IBM e a Pinacoteca estão usando a inteligência artificial do Watson para que você possa, literalmente, conversar com as obras de arte. Perguntar qualquer coisa, do jeito que quiser, e ter uma resposta sobre aquela obra. Então, a gente criou uma aplicação com todo o poder cognitivo do Watson. A partir de uma seleção de obras da Pinacoteca, junto com educadores e curadores, ensinamos sobre arte brasileira para que ele responda sobre detalhes, história, contexto e até a relação com assuntos do dia a dia. Qual o contexto histórico dessa obra? Quantas bananeiras tem no Bananal? E você, gosta de jogar futebol? Em
1934. O futebol já era um enorme sucesso no Brasil, mas trabalhando duro na lavoura. O mestiço provavelmente não tinha tempo para jogar. Por que é um amor impossível? O que são as duas figuras no quadro? Qual estilo de pintura foi usado nessa obra? O bananal é uma mistura de dois estilos. O expressionismo é visto nas distorções da figura humana e o cubismo no paredão de folhas. Eu acho super válido conversar com essa arte de uma forma direta, podendo fazer perguntas totalmente malucas, não tendo vergonha das perguntas que ela pode colocar. Quantos anos ele tem? Essa obra é de 1967. Se estivesse vivo, esse porco teria 50 anos e seria o porco mais velho do mundo. De quem você tem saudade? Alguns elementos podem nos ajudar. O chapéu pendurado na parede indica que tinha um homem na casa. A foto em suas mãos, as lágrimas em seu rosto e as roupas pretas nos levam a crer que esse homem morreu. Tem a ver muito comigo, porque eu tenho saudade do meu pai. Muito. Então, obrigada, tá, gente? Vou abrir para perguntas aqui. Amanda, obrigada por você estar aqui. Ouvindo você falar, e no momento que a gente está no Brasil, eu lembrei muito da política, né, da corrupção. E eu fiquei pensando em te perguntar se você acredita que a blockchain vai contribuir com diminuir a corrupção. Como é seu nome? Ana Maria. Obrigada, Ana Maria, pela pergunta. Excelente pergunta. Inclusive, naquele Conju, né, que é um consultor jurídico, saiu uma matéria minha falando, a advogada disse que blockchain vai substituir urnas eletrônicas. Não falei bem assim, né? Eu falei que blockchain ela pode, sim, vir a contribuir com as eleições, e uma dessas maneiras é através das urnas eletrônicas. Tá? Se eu tenho uma tecnologia que eu consigo registrar informações de forma imutável, então você pensa no voto. Né? Então, eu consigo construir, por exemplo, um sistema, conseguiria, né, precisa de uma pessoa, conseguiria construir um sistema onde esse sistema as pessoas consigam votar e eu tenho certeza que aquela pessoa ela mesma e que aquele voto realmente foi aquele voto. Então, identidade do voto, identidade da pessoa. Então, aí eu diminuo a corrupção. Porque pensa que, quando a gente enfrenta essas questões no Brasil de corrupção, ela vem de vários viés, tá? Não só daquele cara que vai lá e rouba, tá? E furta. Corrupção é de vários níveis, tá? Desde do processo eleitoral até os mais extremos, como furto lá né, como mensalão, como lava-jatos, etc. Mas, assim, se eu tenho uma tecnologia onde eu posso certificar a identidade, tem a própria inteligência artificial lá em Brasília, eu esqueci o nome do software deles agora, que antes o que os deputados conseguiam fazer, deputados e senadores, eles pegavam as notas fiscais das movimentações deles e eles colocavam lá e eles eram restituídos, porque não tinha tempo para você poder ver, não tinha mente humana que conseguisse analisar milhares de notas fiscais, tá? E aí criou-se um algoritmo, uma inteligência artificial que faz isso rapidamente. E aí conseguiu ver que a maioria das notas fiscais não eram realmente para ser restituídas, porque era de um jantar de uma esposa, porque era, tá? A operação serenata de amor, eu acho. Então, aí você cria com tecnologia, independente de ser blockchain, ou de ser inteligência artificial, ou de ser outra, você cria mecanismos, tá? Para afastar um pouco a análise humana, que é, sim, lenta. Tá? Pensa que, todo mundo pergunta isso, o ser humano vai ser substituído pela máquina, né? Por blockchain, por inteligência artificial, aquelas atividades repetitivas, tá? Onde você faz a mesma coisa todos os dias, essas, assim, eu acredito que vai ser substituída, tá? Quando a própria atividade não tem inovação. Então, a atividade de analisar uma nota fiscal, ela é muito mais rápida com um algoritmo do que com uma mente humana, tá? Muito mais eficiente e muito mais eficaz. Então, blockchain pode, sim, ajudar nessa questão da imutabilidade das informações, tá? Tudo bom. Bom dia.
Sou cliente da DB1, estamos aqui hoje fazendo reuniões de trabalho. E sou do Senac. E eu queria te perguntar, assim, dentro da área do blockchain, o que você já encontrou, por exemplo, para a educação? Que eu acho que assim, é um ponto muito carente, inclusive, do nosso país também para isso. Ótima pergunta, Juliano. Inclusive, hoje lá no Sebrae, eu vou falar sobre educação e blockchain. E o que é que eu vou falar? Você, hoje em dia, em educação, na minha opinião, tá? Isso é uma opinião pessoal, em educação, é o ramo que você não precisa de sofisticação de tecnologia. Você consegue utilizar blockchain pura. Tá? Por quê? Porque eu consigo, por exemplo, fazer um registro de diplomas e certificados via blockchain. Eu não preciso de inteligência artificial, não preciso de IoT, não preciso de nada disso. Tá? Para fazer comunicação entre smart contracts, eu só preciso registrar aquele hash daquele certificado de diploma e ali criar uma base única. Porque se você conversar com gestores, instituições de educação, eles dizem, eu já conversei com vários, que eles passam o ano tentando resolver problema de fraude. Como ter certeza que aquele diploma realmente é verdadeiro? Como ter certeza que aquele certificado é verdadeiro? Então, pensem, vamos refletir agora na situação que a gente vive. A gente vive numa situação brasileira e mundial também, em que nossos sistemas de registrar diplomas e certificados totalmente primária, né? Como que você tem certeza? Eu posso muito bem pegar um diploma e falsificar um selo. Hoje em dia, qualquer pessoa faz isso com um discurso presidencial, imagina, com um diploma ou um certificado. E você consegue fazer isso com blockchain para certificar de que aquele diploma é ele mesmo, questão de identidade, e que aquele certificado é ele mesmo. A Universidade de Fortaleza, junto com a PUC de São Paulo, tinha um projeto em comum, tá? Eles foram palestrar comigo lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Só que eles disseram que o problema que eles pararam foi por causa de investimento. Tem que ter investimento, né? Você pensa que a universidade pública, ela precisa que tenha alguém lá fomentando. Eles pararam por causa de investimento, mas existe sim, e isso é um código fácil, tá? De você desenvolver. Isso é a forma mais primária e, para mim, melhor de você conseguir implementar a blockchain, porque você não precisa de colocar nenhuma outra tecnologia junto. Ouvindo você falar um pouquinho, a gente vê só de coisas boas, né? E agora eu queria ser o advogado do outro lado. E quais os riscos de toda essa tecnologia sendo implementada? Você pode falar um pouquinho? Então, um dos riscos é aquele que eu falei, da questão que... Isso eu tenho pesquisado bastante, de você colocar uma informação. Porque, assim, pensem que, se eu coloco uma foto, informação, não é informação que fica em blockchain. Tá? O que blockchain te dá é o acesso à informação. Tá? Por isso que ela não é um banco de dados, ela é um banco de acessos. Tá? Independente dela ser permissionada ou ela ser pública. Só que ela te dá acesso. Então, pornografia é uma das questões que tem se debatido, questão de blockchain pública, porque se você coloca alguma coisa em blockchain pública, ela não consegue ser retirada, né, que é lá no direito ao esquecimento, e se for uma pornografia, como que você resolve isso? Então, tem alguns questionamentos que as pessoas não estão pensando ainda, porque pensem que as pessoas já estão aprendendo o que é blockchain. Então, a gente já está há quase uma década, né? Agora, em janeiro de 2018, a gente vai fazer de 2019, a gente vai fazer uma década do primeiro design de blockchain. E a gente ainda está aprendendo o que é blockchain, na verdade, né? Mas, assim, já tem pessoas usando para pornografia, para várias outras coisas. Então, assim, um dos riscos é esse de pornografia. E outro risco, as pessoas falam muito em lavagem de dinheiro. Eu vou explicar que lavagem de dinheiro não é risco, porque em blockchain, blockchain, por exemplo, do Bitcoin, você consegue rastrear muito fácil, tá, o dinheiro. Já existem algoritmos, por exemplo, para compliance de exchanges, que faz intermediação entre quem quer comprar e quem quer vender criptomoeda. Então, eles já fazem esse compliance e verificam possibilidades de ilicitudes. É quase que um buscador, é um software pago. Então, eu coloco lá, lavagem de dinheiro. Ele me dá as carteiras, e se meu cliente, por exemplo, o cliente do meu cliente está mandando para aquela carteira, ele notifica ou ele coloca numa lista separada, tá? Porque ele sabe que ali pode ter possibilidade de lavagem de dinheiro, é uma questão de reputação da própria exchange. Então, assim, questão de lavagem de dinheiro não tem tanta. A própria Reino Unido fez um estudo em 2015, referendado, acho que de 2014, onde o próprio Estado financiou esse estudo para dizer várias atividades e possibilidades de lavagem de dinheiro. E o Digital Currency estava lá embaixo. Em primeiro lugar, a bancos, porque pense que o que é lavar dinheiro? É eu esconder um crime através daquela ilicitura através de dinheiro ou qualquer outra coisa. Sempre que eu passar pelo sistema financeiro tradicional, que eu tiver que passar por um banco, eu estou lavando dinheiro com dinheiro e não com criptomoeda. Tá?
confundo muito isso. Então, se você me passar agora, se eu vender algo você ilícito, você me passar criptomoeda, tá? Aí estamos quase lavando. Se eu tiver que transformar em dinheiro, estou lavando com dinheiro, tá? Então, sempre que eu tiver que transformar, passar pelo sistema financeiro tradicional, eu estou lavando com cash. E, inclusive, escritório de advocacia estava em cima do digital currency, porque escritório de advocacia é conhecido, isso é público, que lava dinheiro também no mundo todo, né? Então, o cliente está lá, passa dinheiro de atividade ilícita, e escritório de advocacia contabiliza como sendo um serviço normal. Então, assim, as pessoas têm essa noção de lavagem de dinheiro, mas é muito difícil lavar dinheiro com criptomoeda hoje em dia. Espero que vocês tenham gostado, mas, para mim, inovação é isso, tá? Inovação, independente da tecnologia que você usa, hoje em dia eu gosto de falar que estamos na hype do blockchain, mas, independente da inovação que você usa, o importante é que você consiga fazer com que qualquer pessoa, da minha avó ao tataraneto do meu sobrinho, consiga interagir com toda a sociedade, tá? Obrigada.